Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Bom, neste vídeo eu vou comentar sobre um livro que é extremamente curioso. Chama-se Codex Giga. Eu sou a Júlia Riane e desejo muito boas-vindas para quem está chegando e agradecimento e satisfação por quem me acompanha no canal. Este vídeo é também para uma reflexão. Ah, mas Júlia, já ouvi falar sobre este livro. Que bobagem! Foi lá um monge e escreveu coisas e pronto. Mas espera aí, há uma grande reflexão a ser feita diante de algo que parece ser muito bobo. E isso eu que estou dizendo, e é um pensamento meu, uma reflexão. E espero que você também faça, porque eu acho importante sempre refletirmos sobre as diversas faces de uma história, de um caso, seja de uma fofoca, seja lá do que for falado. Um livro antigo e um tanto curioso, mesmo porque ele tem passagens bíblicas, mas tem uma página, digamos, bem dedicada ao capiroto. A princípio, o livro data do início do século XII, no mosteiro beneditino na antiga Boêmia, que é hoje uma região da atual República Tcheca. Ele pode ter sido escrito por Hermann, o recluso, um monge maldito que fez um pacto com o diabo. E isso porque Hermann havia cometido um grande pecado e seu abade decidiu trancá-lo e deixá-lo para morrer de fome como punição. Mas há outras versões. Não se conhece o autor deste manuscrito, nem em que circunstâncias ele foi feito. Todo o documento está escrito em latim. Sua tinta, utilizada na escrita, ela foi produzida a partir de uma mistura de carbono, cobre e ferro, resultando em uma tonalidade escura e durável. Embora o códice seja escrito principalmente em latim, ele também contém uma pequena variedade de outros alfabetos, como hebraico e eslavo. Ele é feito de 160 peles de animais, que foi o suficiente para fazer todo o livro. E o mais intrigante é que, para os especialistas, é devido à sua excelente caligrafia e ausência de erros no livro. E apesar de que pode ser uma lenda quanto à criação do livro, mas muitos historiadores apoiam a teoria de que o castigo do monge copista era comum. Um dos mistérios que ainda está por desvendar é o uso da mesma tinta em todas as páginas. Nessa época, era habitual mudar-se de tinta com o passar das semanas, mas ali se manteve a mesma tinta. Ele é o maior livro medieval. Em 2023, o livro faz 375 anos. Ele tornou-se notório quando, nos dias finais da Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos religiosos mais sangrentos da Europa, ele caiu nas mãos do inimigo quando as forças suecas saquearam Praga. Então, o que é que aconteceu? Nada nele parecia incomum até encontrarem uma página inteira ocupada por uma figura inesperada: o diabo. A obra logo foi apelidado de A Bíblia do Diabo. O livro não tinha nome, então ele ficou com o nome de Codex Gigas, que significa livro gigante. E ele tem nada mais nada menos que 310 páginas, 89 centímetros de altura, quer dizer, quase 1 metro, 49 centímetros de largura e pesa 75 quilos, sendo necessário 2 pessoas para carregá-lo. E ele é feito de linho e nele contém peles de animais e ferro. A sua encadernação é de couro com acabamento de metal. E o conteúdo não é diabólico. Há temas do Antigo e Novo Testamento, incluindo uma enciclopédia de Isidoro de Sevilha, os textos sobre técnicas medievais, e também consta pequenos textos que falam sobre orações, exorcismos, alfabetos, É um calendário com datas de celebração de santos locais e registros de acontecimentos relevantes. E uma lista enorme referente a vários monges.
O manuscrito ele contém figuras decoradas e coloridas em vermelho, azul, amarelo, dourado. As letras maiúsculas, né, que iniciam ali os capítulos, são grandes e muito lindas, perfeitas. Bom, pelo tipo de escrita, que não muda o humor, ou seja, o modo expressivo do escritor, né? Então, assim, é uma incrível forma de expressão dos textos, dá a entender que ele foi escrito em apenas um dia. No intuito de decifrar essa obra, o National Geographic, em 2015, ele fez um estudo liderado pelo paleógrafo Michael Gulick, da Biblioteca Nacional da Suécia, e revelou que a caligrafia utilizada para redigir os textos e a assinatura comprova que o grande livro foi realmente escrito por uma única pessoa. E os testes feitos, né, para recriar a caligrafia sugerem que seriam necessários 5 anos de trabalho para escrever e desenhar o livro. Mas, devido à marcação das guias, né, de delimitação ali das colunas, a escrita do texto e o desenho, a pintura, né, os peritos acreditam que o livro ele teria levado assim mais de 20 anos para ser concluído. E quanto à referência do diabo, é que na página 577 contém apenas uma figura original de um diabo com cerca de 50 centímetros de altura. Então, segundo a lenda, o monge infringiu uma lei no monastério e, para não ser punido, né, o que seria um castigo bem cruel na época, ele seria emparedado vivo. Então, para se safar, ele prometeu escrever um grande livro em um dia, onde o mosteiro teria um livro que conteria todo o conhecimento humano até o momento. Porém, vendo que seria impossível completá-lo, ele começou a rezar, mas não para Deus, e sim para Lúcifer. O diabo ouviu as suas preces e, com um estalar dos dedos, o livro estava pronto. Em agradecimento, o monge teria desenhado o demônio. E outras versões da história contam que o próprio Demo teria feito o desenho. O monge recluso ele teria tempo suficiente para concluir a obra, mas durante anos e não um dia. Infelizmente, cerca de 20 páginas do livro foram arrancadas. Bom, e aonde foram parar as 20 páginas arrancadas? E o que continha nelas? Muitos dizem que o Vaticano deve estar com essas páginas sumidas. Sumidas não, escondidas. E talvez exista algo de perigoso nessas páginas que não pode ser revelado para a humanidade. E só a elite pode ter acesso a tais perigosas páginas. O certo é que muitos livros estão trancafiados na famosa Biblioteca do Vaticano. Mas, na verdade, o livro é de uma leitura agradável e enriquecedora. O uso de imagens e símbolos religiosos, né, mitológicos, adiciona assim uma profundidade, uma complexidade à narrativa, tornando, né, atraente tanto para o público em geral, quanto para aqueles que têm interesse em religião ou mitologia. E, em conclusão, a narrativa, né, envolvendo a Bíblia do Diabo é convincente e deixa o leitor se sentindo bem, por causa de relações assim que envolvem a humanidade, a religião. Então não é um livro assim maléfico não, tá? Mas infelizmente em 7 de maio de 1697, um incêndio devastou o castelo de Estocolmo, destruindo a biblioteca real e incinerando muitos itens da coleção. A capa de couro da Bíblia do Diabo, ela estava muito danificada e várias de suas páginas queimadas. Desde o século XVIII, o manuscrito ele tem sido objeto de constante interesse acadêmico, pesquisando então, né, o seu conteúdo, sua composição e, é claro, sua história que se encontra em Estocolmo, na capital sueca. Bom, eu não creio que o livro, né, dessa magnitude toda tenha sido escrita por nada. Certamente há mensagens de fatos passados interligados com nossa existência. Mas, se as páginas arrancadas sumiram, é um grande sinal de que há muito mistério escondido. É intrigante, não é mesmo? Mais um mistério que nos deixa inquieto. Bem, eu fico. E vocês? Bom, fica aí o vídeo e o que eu desejo para vocês é, claro,
uma reflexão deste livro, entre outros que eu vou contar aqui. Então este vídeo, ele não se trata de apenas mais um livro curioso, mas também uma reflexão de que se antigamente eram feitas cópias de livros, originais, religiosos ou não, e considerando o cansaço, opiniões, será que tudo era uma cópia fiel? Há tantas versões de muitas histórias, que ficamos em dúvida em qual versão devemos acreditar, e isso pode mudar todo o rumo de uma história, de uma situação ou de uma personalidade. O livro se encontra preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. E o que eu desejo a vocês é que fiquem na paz.